Olá, meu nome é Verônica Calegari e hoje eu vou apresentar meu trabalho sobre avaliação qualitativa da impressão 3D e da fidelidade de forma em arcabouços de biosilicato obtidos por extrusão. Então, para contextualizar, a impressão 3D por técnica de extrusão é uma técnica eficiente para a construção de estruturas tridimensionais e esses scaffolds eles podem auxiliar na regeneração óssea, sendo muito promissor na engenharia tecidual. Bom, o objetivo desse trabalho foi desenvolver pastas cerâmicas e avaliar de forma qualitativa tanto a capacidade de extrusão quanto a fidelidade de forma dos scaffolds impressos. E para a metodologia, nós traçamos 3 compósitos. Então, o PEG puro, sem o modificador reológico, o PEG com laponita, que funciona como o modificador reológico, né, formando um hidrogel, que pode ser chamado de P7L, e o P7L com adição de biosilicato, criando a pasta cerâmica, que também pode ser chamada de PLB. E como que a gente avalia, né, esses geles e essas pastas? Bom, a partir da análise reológica, da avaliação de extrudabilidade com formação de filamento, teste de colapso, ou seja, se essas estruturas elas se estabilizam após a extrusão, e a capacidade de empilhamento de camadas sem condensar. Então aqui, primeiro, né, para a gente desenvolver essas formulações, a gente precisa do PEG, 80% massa volume mais a água, e depois para o P7L a gente precisa da laponita de 7,5% massa volume. E para a geração, né, da pasta cerâmica, a adição do biosilicato. E aí, essa impressão, né, numa impressora que vai estar adaptada para as pastas cerâmicas. Após isso, né, esse corpo verde, ele pode ser seco a 30 graus, tanto na estufa quanto na temperatura ambiente, e depois sinterizado a 900 graus. Bom, a caracterização desses scaffolds pode ser feita pelo micro-CT, pelo MEV ou pela FTIR, mas esse não é o foco, né, é mais a fidelidade de forma, mas é mais para informação mesmo. Bom, e os resultados? Aqui a gente pode observar na figura A, que é o PEG 400, né, a solução de PEG, e ele sozinho ele não forma nenhum filamento. Mas aqui no B, já com a adição, né, do modificador reológico, como já foi mencionado, da laponita, ele já consegue já formar um filamento, né, por conta desse hidrogel. E na C aqui, que já é a adição do P7L com biosilicato, a gente pode observar que formou um filamento mais coeso, que permite, né, a impressão dessas estruturas cerâmicas. Bom, já no teste de colapso, né, que ele é feito manualmente, dá para avaliar se o filamento ele tem sustentação sem romper após a deposição. Então aqui no PEG puro, ele nem foi utilizado justamente porque ele não tem essa capacidade, visto que ele é líquido, mas já que na formulação com base de hidrogel de P7L, ele teve uma menor deflexão, mas possivelmente por conta de uma menor força utilizada na hora da deposição aplicada, né, ali manualmente. E já a pasta cerâmica, o PLB, ele apresentou uma deflexão maior, que normalmente não ocorre, mas pode estar relacionado com a força da deposição, ou por conta da adição da cerâmica, que ele pesa um pouco mais, ou a gravidade mesmo pode ser ocasionada. Bom, mas aqui na figura 5, como a gente pode observar a pasta de P7L, mesmo que tenha uma certa deflexão, não houve uma quebra do filamento com base no tempo, né? No decorrer do tempo. O que sustentou melhor a estrutura, então a gente pode observar que teve propriedades reológicas melhores com o comportamento pseudoplástico, né? O que significa que ela tem a capacidade de retornar a sua forma após a impressão, né? Então, o que qualifica como fidelidade de forma. E aqui é possível observar, né, os poros bem mais definidos. Bom, além disso, né, os scaffolds feitos pelo PLB, eles apresentaram uma geometria muito próxima da projetada e com um coeficiente de 0,45, mais ou menos 0,2, o que significa que atingiu uma fidelidade de quase 95% em relação ao modelo original. Então, concluindo, né, a combinação desse modificador reológico, a laponita com a cerâmica, melhorou significativamente a estabilidade durante a impressão e a precisão geométrica dos scaffolds. Então, esses resultados demonstram que a formulação tem potencial real para aplicação na engenharia tecidual, principalmente na regeneração óssea. E por fim, eu quero agradecer ao CNPq pela bolsa de apoio, ao CTI Renato Arche e à empresa Vetra pela doação do biosilicato. Então, muito obrigada pela atenção.